Bom, gente, é isso aí, estou de volta, né? Hoje é o segundo vídeo da série A Voz da Experiência. Esse mês eu vou fazer bastante vídeos desse tipo e depois vai começar a fazer um por mês, tá? Porque tenho alguns convidados que já tem canal no YouTube, né? E esses amigos que tem canal no YouTube, eu vou fazer entrevista com eles e vou divulgar o canal deles para vocês acompanharem, tá? Eu tenho certeza que o convidado de hoje vocês conhecem, né? Não é possível que vocês não tenham visto esse vídeo aí. Então, nesse vídeo aí foi o mestre Fabinho e o professor Bombril. O professor Bombril vai ser o entrevistado de hoje, tá bom? E vai ser feito as mesmas perguntas, porém vai modificar apenas uma pergunta que é sobre o mestre. No caso, vai ser perguntado sobre o que ele acha de ser como ser um bom professor, né? Que ele, no caso, ele é professor, então ele vai dar a opinião sobre a área dele, tá bom? Então, gente, é isso aí. Vamos escutar o que o professor tem a dizer. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Gostava de dar meus parabéns ao mestrando Coyote pelo belo trabalho que tem feito na capoeira e também por me convidar a fazer essa entrevista. Espero que gostem. Sigo o vosso canal há bastante tempo. Meu nome é Edgar, conhecido como professor Bombril do grupo Muzenza. Comecei capoeira em 94 em Portugal, depois de um filme bastante famoso para quem começou capoeira fora da Europa, que é Desporto Sangrento ou Only the Strong. É um filme lá com o mestre da Cascos, lá com o mestre Amém e com o artista Marta Cascos. Vimos esse filme, meus amigos e eu, fomos para as praias treinar, queria aprender os movimentos do filme. Com o tempo descobrimos uma roda a 300 km de onde é que a gente morava, que era em Lisboa, que era uma roda do mestre Abdullah, uma roda 25 de Abril, que é uma roda bastante famosa nessa altura. Também tinha uma aula mais perto da minha casa, que hoje em dia é o mestre Betão, que eu cheguei a treinar lá um mês ou dois. O ponto fundamental na minha história foi em 98, quando vim do Rio de Janeiro, dois contramestres e duas monitoras do grupo Muzenza, que é o contramestre Namorado, Canhão, monitora Xará e Bengala, começaram um trabalho sólido na minha cidade. Meus amigos e eu fomos os primeiros a se inscrever e assim começou a nossa história. Pouco depois elas foram embora e os contramestres continuaram o trabalho, expandindo a capoeira. Se não estou em erro, uns 2 anos e meio, 3, devido infelizmente ao falecimento do pai do contramestre Canhão, ele teve que voltar para tomar conta da família, e o atual mestre Namorado continuou esse trabalho e ele é o responsável por todo o meu crescimento na capoeira e me ensinar tudo o que eu sei hoje. Nesse tempo, para ajudar, eu trouxe várias pessoas para ajudar, o contramestre Kryptonita e uma peça fundamental, o professor Pena, que até hoje é o responsável do trabalho, ficou responsável pelo trabalho do mestre Namorado na cidade e faz um trabalho excepcional, que tem mais de 15 professores trabalhando juntos lá, pessoas que dão aulas com eles. Então para mim é uma honra ter começado lá. Logo no começo eu comecei a viajar para o Brasil, comecei a viajar logo em 99, 2000, 2001, fiquei na casa do mestre Fumessa, foi uma pessoa que me acolheu bastante, fiquei na academia do mestre Burguês lá em Curitiba, participei dos primeiros mundiais do grupo Muzenza, nos melhores do século, tive o prazer de conhecer grandes mestres nos mega eventos que o mestre fazia em Curitiba, então foi uma honra para mim. Em 2003 recebi a corda verde, na altura graduado, e vim para Londres começar o meu próprio trabalho e até hoje estou aqui. Então, o que eu acho para ser um
um bom professor de capoeira. O que eu procuro para mim é ter paixão porque eu faço, gostar do que eu faço, dar aulas para as crianças e para os adultos, gostar de promover a capoeira, querer fazer a diferença, sempre querendo crescer, sempre querendo melhorar, tanto os alunos como eu, e envolver-me com pessoas que têm essa mesma filosofia de querer crescer, pessoas com mente aberta, de vários estilos e com diversas opiniões, mas com aquela vontade de crescer. Acho que quando a gente tem aquela vontade de crescer e a gente incentiva o aluno a querer crescer, a gente sempre vai melhorar e vamos sempre ser um bom professor e um dia um bom contramestre, um bom mestre, com aquela evolução de querer crescer e querer aprender mais e escutando tanto o aluno como o mestre. Sobre a relação da evolução da capoeira, acho bastante boa, bastante positiva. É uma pergunta complexa e longa, tem vários aspectos para a gente poder abordar nesse, tradições, rituais, toques que se perderam e se introduziram, estilos, mas um ponto que eu vou focar nessa resposta agora aqui vai ser a mentalidade do capoeirista, dos grupos e dos mestres, no meu entender, desde que eu comecei a capoeira. Não posso falar de antes. Então, nesses 20 anos e poucos que eu treino capoeira, o que eu vi e o que eu vivenciei é que a geração 90, quando eu comecei, era uma capoeira bastante violenta, foi uma época de imposição dos grupos, então os grupos queriam crescer e queriam provar que eram melhor que os outros, então foi uma época de bastante atrito nas rodas, bastante imposição, de querer bater, de querer mostrar quem é mais forte, o logo na camisa, o grupo, não poder falar com outra pessoa, então foi um aspecto. Teve o seu lado bom, que fez os grupos crescerem, a capoeira se expandir para a gente crescer melhor com o outro grupo, mas teve o lado mau, que foi a violência, a perda de bastante alunos devido a essa violência, tanto das mulheres como das crianças, dessa exposição à violência. O princípio do ano 2000 acho que foi aquela separação dos grupos, cada um fazia o seu, não convidava ninguém, só vinha quem era do grupo. Acho que todo mundo conhece essa parte, que até hoje em dia tem um pouco, mas hoje em dia eu acho que já estamos a viver outra fase na capoeira, que é a colaboração dos mestres, dos grupos, dos professores, em querer participar dos eventos, ir somar, querer aprender mais, ir às competições, independente de qual seja o grupo, ir num workshop, numa aula de outro grupo, para aprender um pouco mais, para somar na sua própria aula, para somar na aula do amigo, chegar para somar e não chegar para destruir ou coisa. Então eu acho que essas são as 3 fases da evolução da capoeira que eu vivi na minha história. Então acho bastante positivo, acho que daqui para a frente a gente ainda tem muito mais para se unir na capoeira. Não sei se é uma dificuldade mas é um aspecto que eu venho trabalhando bastante desde o meu começo, desde que a ficha caiu, claro, que comecei na época de 90, como falei anteriormente, então vim de uma capoeira bastante violenta, objetiva, e de um grupo bastante objetivo como o Grupo Muzenza, então sempre tive essa dificuldade de me acalmar na roda, quando levava uma rasteira, ou quando alguém me dava um tapa, ou quando levava um martelo. Então sempre tive essa dificuldade de me acalmar e respondia na mesma moeda, ou às vezes ainda mais, com aprendização, uma coisa que venho aprendendo na minha jornada, que é me acalmar, principalmente hoje em dia, bem mais tranquilo, quando viajo, vou a bastantes eventos, então é sempre uma coisa que eu trabalho bastante e
e jogar por jogar, de querer aprender e não me preocupar nisso. E é uma coisa. Uma dificuldade bastante grande que eu sempre tive na capoeira foi a parte musical. Nunca tenho, falo isso tanto para mim, para ter o saber que eu tenho essa dificuldade, e também falo para os meus alunos que é para motivar eles a saber que mesmo com uma dificuldade tão grande como é a musicalidade na capoeira, a gente chega a professor e tem um trabalho bom. Então sempre foi uma coisa que eu trabalho, trago bastantes convidados na parte musical para trabalhar tanto para os meus alunos como para mim. Foi uma coisa que eu nunca fui muito chegado à parte da música, mas sempre venho trabalhando, então é sempre uma coisa que venho trabalhando. Nunca parei nessa minha jornada, nessa pequena jornada de capoeira que eu tenho, nunca parei. Como todo bom capoeirista, tenho bastantes lesões, da capoeira e não, da vida ativa que eu tenho e de competição, ombros, joelhos, quadril e pequenas lesões aqui e vai. Então acho que estou sempre motivado, nunca pensei, desde que comecei a capoeira, nunca questionei em parar. Então é sempre uma coisa boa que eu tive vários problemas de um dia ter alunos, outro dia não ter, que é aquela trajetória, mas nunca questionei parar a minha trajetória de capoeira. A minha mensagem para quem está começando, que eu acho, muitas vezes a gente que é o melhor, né? A gente pensa só em treinar, mas acho que a gente tem que parar também para pensar por que a gente começou a capoeira, qual é o nosso objetivo daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos na capoeira, e passar isso, conversar isso com o professor, com o mestre, para ter um melhor plano de como gerir isso. Cada um que hoje em dia começa a capoeira numa aula com 20, 30, cada um tem um objetivo diferente, tem uma relação diferente, para fazer amigos, gosta do ambiente, para perder peso, a musicalidade, a história, construção de instrumentos. Então é sempre bom passar para ter uma boa relação com o professor. É fundamental a gente acreditar no professor e ter um bom relacionamento, tanto para questionar, fazer perguntas sobre várias coisas, sempre ver o professor como uma fonte de sempre fazer perguntas e dar ideias, o professor achar assim o que a gente acha. Não, um erro que eu vejo que é o normal, que já vem da sociedade, é a gente se comparar com as pessoas à volta, e que eu acho que é uma das razões pela qual muitos alunos param a capoeira, porque a gente quer se comparar com a pessoa do lado, que recebeu um acorde ao mesmo tempo que nós, e depois na próxima a gente não recebe. E se a gente se focar em nós próprios, em cada dia querer ser melhor e lembrar da pergunta de porque eu comecei e onde eu quero chegar, acho que a gente vai ter mais professores e no futuro mais mestres com qualidade. Acho que é fundamental. A minha mensagem para todo mundo é ser honesto, fazer a diferença, como o Mestre Santo Coyote está aqui, como o meu canal, seja o que for, querer fazer a diferença, querer somar um pouco. Tem vários pedidos aqui no canal do Mestre Santo Coyote de mestres para serem mestres e professores, para serem entrevistados. Então, se cada um de nós fomos lá para entrevistar ou entrar em contato com o Mestre Santo Coyote para fazer esse trabalho, acho que vai ser uma peça fundamental em promover a capoeira. Se cada um de nós melhorar a capoeira 1% na nossa jornada na capoeira, daqui a 10, 20 anos, 30 anos, a capoeira vai estar dominando e crescendo bastante mais. Então acho que isso é fundamental, querer fazer a diferença. Acho que eu vou acabar aqui dizendo, fazendo a diferença. Muito obrigado a todos e um abraço, e a gente se vê.